O próximo print que mostra a decisão do Cristiano Zanin, que assumiu a relatoria no caso de um pedido feito pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg para instalar a CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados, e o Zanin negou o pedido para que o STF obrigue a Câmara a instalar a CPI. Eu já tinha falado aqui que na época da Covid houve uma determinação em contrário. E eu vou lembrar para vocês com imagem. Pode colocar o próximo print, que é do próprio Supremo Tribunal Federal. Pra vocês verem que não tem nenhuma coerência, nenhuma segurança jurídica, nenhuma regra do jogo fixa e respeitada. Olha lá, 2021, Barroso determina a instalação da CPI da pandemia no Senado. O ministro destacou que a STF tem entendimento reiterado de que comissão deve ser instalada se requisitos previstos na Constituição forem cumpridos. Vamos colocar aí o próximo trechinho. O próximo print aí de uma parte dessa matéria do próprio Supremo Tribunal Federal. Na liminar, o ministro destacou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos: assinatura de 1/3 dos integrantes da casa, indicação de fato determinado a ser apurado, definição de prazo certo para duração, não cabendo, portanto, possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa, que é o que está acontecendo agora. Conforme o ministro, há diversos precedentes da Suprema Corte nesse sentido. Ainda havia precedentes. E agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem rabo preso aí, o centrão da cúpula do Congresso com o centrão do STF, está lá enrolando, assim como Davi Alcolumbre na presidência do Senado. O próximo print mostra, aspas, até para aquela decisão do Barroso, ó, não se pode negar o direito à instalação da comissão, caso cumpridas as exigências, sob pena de ferir o direito da minoria parlamentar, aspas, trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto é assim que o quórum é de 1/3 dos membros da Casa Legislativa e não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar condicionada à vontade parlamentar predominante. Fecho aspas. Portanto, o STF, Jackson, sempre fazendo o que quer a qualquer momento, conforme a conveniência política. Às vezes diz, não podem fazer por conveniência política. Só a gente que pode. Exatamente, como tu mesmo falou, né? Sem segurança jurídica nenhuma, né? O que a gente viu ali, eu percebi o Zanin deixando a responsabilidade para o Hugo Mota. Devolveu a bola para eles, olha, tá contigo, não adianta querer que eu vá fazer essa abertura de CPI do Master, ele não quer ser o pai dessa criança, ele devolve para o Hugo Mota, que agora tá com aquela batata quente na mão, sem saber o que fazer. Nesse momento é importante realmente a pressão, né, da opinião pública para que isso caminhe, né? Como tu mesmo disse, existiu ali os requisitos, não poderia, de alguma forma, ter conveniência política. Então, outros episódios já se adotou, o STF já adotou a conivência política como determinante. Agora ele devolve para a Câmara e diz, olha, isso é de vocês, é um assunto de vocês, e coloca pressão sobre o Hugo Mota para tomar essa decisão, né? E aproveitando essa interseção da CPMI do INSS com o escândalo Master, eu vou mostrar mais um trecho da entrevista coletiva do presidente da CPMI, o Carlos Viana, falando sobre o material dos celulares do Daniel Worcaro. Olha só qual foi a medida que ele tomou depois da confusão da semana passada com o vazamento e com a acusação feita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, de que materiais foram vazados pela CPMI, o que muitos parlamentares, tanto da base quanto da oposição, rebateram. Pode soltar. Também estou anunciando que todo o arquivo de quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Worcaro, diante dos vazamentos que aconteceram semana passada e das acusações infundadas de que a CPMI teria vazado, por determinação dessa presidência, nós vamos colocar em uma sala cofre, uma sala reservada, onde só entram os parlamentares sem o uso de qualquer dispositivo eletrônico. Isso para garantir que os dados sejam todos eles utilizados apenas para o fim da investigação. Essa determinação já foi dada à Secretaria e todo o conteúdo dessa quebra de sigilo do senhor Daniel Worcaro estará protegida apenas para acesso daqueles que fazem parte da CPMI. Presidente, o que chegou mesmo, o senhor falou? Nós recebemos todos os arquivos relativos à quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Worcaro. É um arquivo muito grande, para vocês terem ideia, nós levamos quase 7 horas para baixar, e a partir de hoje, todo esse material
por conta dos vazamentos que tivemos anteriormente, será disponibilizada em uma sala cofre. Somente os parlamentares poderão ter acesso sem a utilização de equipamentos eletrônicos, para que a gente garanta que esse material será utilizado apenas nas investigações. Muito bem, agora vai ter uma salinha, um cofre só para os parlamentares darem aquela espiadinha. Tem um lado nosso, Laurindo, que fica triste, a gente quer olhar também, a gente quer dar uma espiadinha pelo buraco da fechadura para saber o que tinha ali nas mensagens do Daniel Vorcaro. Não dessas questões aí mais de fofoca íntima, sexuais, embora muita gente tenha curiosidade, mas a gente quer saber da suruba institucional, daquilo que corrompe a República e transforma em República do Escambo, como eu costumo chamar. Então, tem esse lado bom, vamos dizer assim, de vai se investigar de uma maneira mais objetiva, etc., que a gente tem que fazer um esforço para acreditar, e tem o lado ruim, que a gente não vai saber tantas novidades. Mas veio à tona e causou uma grande explosão em Brasília, um medo muito grande, reação do ministro Gilmar Mendes, que não tem indignação com um monte de outras coisas muito graves, e muito mais de grave, né? Veio à rede social só para reclamar do vazamento de conversas íntimas em nome da defesa da mulher, ainda mais agora, no Dia Internacional das Mulheres. Não falou nada lá sobre mensagem de moer empregada, etc. O que você achou disso tudo, dessa revelação das mensagens do Vorcaro em relação a Alexandre de Moraes, ordenando pagamento por Dias Toffoli? O que mais chamou a sua atenção? Bem, os escândalos no Brasil parecem ser compostos de blindagem e vazamentos. Né? Basicamente é isso que acaba acontecendo. Muitos vazamentos, a gente também tem que ficar atento, que são para desviar um pouco do foco, da atenção, deslegitimar muitas vezes ali quem está sendo investigado, tirar um pouco o foco da opinião pública para aquilo que está sendo debatido e que deveria ser levado a sério. Claro que tem que ser investigado, né? A gente sabe que vazamentos ilegais, daqui a pouco por autoridades que não deveriam fazê-la, que deveriam manter a segurança dessas informações, mas a gente sabe também que existe muita estratégia por trás de alguns vazamentos. Alguns vazamentos Exato. São pensados e colocados à disposição da mídia e da opinião pública justamente com algum objetivo. É aquela cortina de fumaça, né? Muitas vezes tirando a atenção do público para aquilo que deveria realmente ter foco de atenção. É claro que, como a gente falou, quem está complicado com esses vazamentos realmente é o Daniel Vorcaro, né? Que apesar de ter vindo aí à tona a sua vida íntima, ele deve estar passando bastante trabalho nesse momento, estando preso e não tendo como corrigir algumas coisas que aconteceram e que vieram à tona ao público, né? Exatamente. E foi bom você falar isso, Jackson, porque muitas vezes as pessoas acham que quem está vazando são as pessoas que querem investigar, que querem levar a fundo, etc. Mas às vezes quem vaza pode ser pessoa alinhada àqueles que têm algo a dever, que estão comprometidos de alguma maneira com o esquema, porque eles podem gerar uma cortina de fumaça com esse tipo de vazamento e, eventualmente, ajudar na hipótese de declaração de nulidade, abrindo um flanco para esse tipo de manobra que a gente já viu acontecer muitas vezes no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, claro que é bom que se saiba, que se elucide de onde está vindo, eventualmente, esses vazamentos, se é de um lado, se é do outro, se é de pessoas que, enfim, só querem ver o circo pegar fogo mesmo, mas também é preciso dizer, e eu acho que você, quando começou o seu comentário, você falou, né, de blindagem e vazamento. Tem uma relação aí. E a gente não pode deixar de tocar nesse ponto. Aliás, a Transparência Internacional Brasil tocou nesse ponto dias atrás ao comentar a postagem do Gilmar. Que muitas vezes, num cenário de suposta república, em que você tem uma blindagem muito grande, tem pessoas que acham que o vazamento é uma maneira de você furar a blindagem, porque com o vazamento, principalmente aí nesse caso, das informações mais comprometedoras, não da fofoca, você gera uma pressão popular, você gera uma pressão maior da imprensa, você constrange aquelas autoridades que estão querendo participar da Operação Abafa. Só que no Brasil, mesmo supostamente constrangido, não tem muito constrangimento. Ela participa da Operação Abafa e se você vazar muito, ela diz que então todas as provas são nulas. Mas existe isso, quer dizer, a falta de canais
para as pessoas recorrerem diante de provas, de esquemas complexos que envolvem autoridades muito poderosas, às vezes é um fator estimulante para vazamentos. Você precisa ter mecanismos para as pessoas denunciarem, para órgãos de fiscalização e controle independentes para as investigações avançarem. Quando você tem uma casta que vai se blindando, vai se protegendo, vai evitando inclusive o contato das pessoas com provas, Dias Toffoli, quando era relator do caso, vamos lembrar, mandou que a Polícia Federal enviasse todas as provas para o gabinete dele. Depois, diante de muita crítica, falou, não, a PGR pode ver, mas são esses 4 peritos, escolheu a dedo os 4 que poderiam periciar, atrasou a perícia, arriscou que a extração de dados fosse comprometida. Quando você tem um cenário como esse, muitas pessoas que estão cientes de alguma coisa muito podre, elas falam, cara, se não vazar isso aqui, eles vão destruir isso ali. Então, assim, o Brasil tem vários problemas que muitas vezes encontram remédios que são igualmente ou até mais problemáticos. E é por isso que a gente tenta sanar essas questões na raiz. Quer complementar? Muitas vezes, Felipe, essa exposição pública, né, é a única punição que eles vão ter. Pois é. Né? Talvez a única punição que tem é realmente a exposição pública que eles têm com esses vazamentos, como tu falou. Serve realmente para pressionar a essas autoridades envolvidas, constranger de alguma forma, e muitas vezes é nisso que acaba. Né? A gente acompanha vários casos que realmente funcionam para pressionar a opinião pública, ajuda que os caminhos avancem, né? O processo avance alguns passos, mas muitas vezes lá na frente a gente vê que a única coisa que realmente eles sofreram em algum momento foi essa exposição pública, porque lá na frente acaba sendo sempre tudo cancelado, as provas anuladas, e a gente já assistiu isso em outros episódios no Brasil, né? Pois é. Vamos torcer aí para que as coisas sejam reveladas. Muitas vezes a execração pública, né, é a única punição que existe, um desgaste em razão daquelas revelações, mas as pessoas comprometidas conseguem se blindar. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.